A França se deu mal desta vez. A França cortou aquilo que nós chamamos de ajuda internacional. Me admira muito uma ajuda que é prestada com imposições. Geralmente, quando você ajuda alguém, ajuda incondicionalmente. É como se ajuda é ajuda, né? Uma coisa é troca de favores, outra coisa nós chamamos de ajuda. Mas a França suspendeu a ajuda que presta a Burkina Faso há mais de 63 anos a este país. O anúncio surge numa altura em que Burkina Faso e o Mali manifestaram sua solidariedade com os militares que tomaram poder no Níger. A França apoia os países da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental nos esforços para reintegrar no cargo o presidente nigerino deposto, Mohamed Bazoum, preso desde o golpe de Estado de 26 de julho. A França e essa organização africana, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, ameaçam intervir militarmente e deram aos militares um prazo que terminou este domingo para estabelecer a ordem constitucional. Os atuais projetos franceses de ajuda ao desenvolvimento para Burkina Faso totalizam cerca de 482 milhões de euros, enquanto a ajuda orçamental prevista para 2022 excede cerca de 13 milhões de euros. As relações entre França e Burkina Faso deterioraram desde que o capitão Ibrahim Traoré tomou o poder num golpe de Estado em setembro de 2022. As coisas estão mesmo quentes. A França vê o Níger, ex-colônia francesa até 1960, como um parceiro fundamental na região do Sahel, por diversos motivos. O Níger era um dos poucos países onde a França ainda exercia sua influência nesta mesma região e tem inclusivamente cerca de 1,5 mil militares estacionados no terreno. Este contingente militar foi removido desde que a situação iniciou. Para além disso, este país africano, o Níger, era um aliado crucial do Ocidente no combate ao terrorismo, nomeadamente proveniente dos movimentos islâmicos radicais na região. Há ainda um receio por parte dos países ocidentais que se possa aproximar de Moscou, na tentativa de conseguir outras alianças militares, tal como aconteceu com Burkina Faso. O Níger é também conhecido pelos seus importantes depósitos de urânio e é deste país que vem uma parte substancial deste minério que a França usa nas suas centrais nucleares. Uma coisa que nós devemos colocar muito em xeque é o sentimento anti-França que está a crescer na capital de Burkina Faso, com bandeiras nacionais da Rússia sendo levantadas. Centenas de pessoas se manifestaram durante esses dias contra a presença da antiga potência colonial no país. Uma situação que acaba colocando a França em maus lençóis. Os dois golpes de Estado militares que o Burkina Faso viveu em 2022 desgastaram as relações entre a capital de Burkina Faso e Paris. O Burkina Faso é incapaz de conter a violência dos jihadistas no norte do país, reforçou os seus laços com a Rússia. Agora, nós estamos a ver uma ex-colônia francesa abandonar as relações entre a França e agora nós estamos a ver novos laços a serem formados com a Rússia. Então, por quê? Porque nós temos que perceber algo. Burkina Faso é incapaz de peitar os confrontos que acontecem com esses grupos radicais. Então, necessita de ajuda. E essa questão do golpe militar que aconteceu no Níger e o apoio que Mali e Burkina Faso deram ao Níger, ao novo Abdul Rahmani, o novo presidente por parte do golpe militar, acabou afastando o Burkina Faso de alguns países africanos que não concordam com esse tipo de atitudes. Como nós falamos no vídeo anterior, o que está em xeque aqui, nós falamos que é a questão da democracia, que é uma questão muito importante e muitos países africanos veem essa questão do golpe de Estado como um atentado à democracia, em que se elege um presidente e por questões de golpe de Estado, o presidente é deposto e coloca-se um outro no lugar. Então, mas aqui nós também devemos ver uma coisa, que a França desde há muitos anos é um lobo em pele de cordeiro. Nós sabemos muito bem, eu já fiz um vídeo da colonização francesa na África, vocês podem ver aqui no canal Verdades da África. Nesse vídeo nós podemos perceber que a França
mascara a sua ajuda. Na verdade, a ajuda francesa vem recheada de interesses que a França tem. É só perceberem, a França vai perder o controle, está a perder o controle do Níger por conta do novo governo que percebeu que há uma exploração parte da França. E a França depende muito dos depósitos de urânio que existem no Níger. Esses depósitos são fundamentais para o funcionamento das suas centrais termonucleares, se não estou enganado, né? Então, nós temos que perceber que existe esse interesse francês. Por isso que Burkina Faso agora está a sofrer certas sanções por parte francesa por apoiar esse golpe militar. Mas uma coisa impressionou muito que foi o Ibrahim Traoré. Ele respondeu muito bem à França e disse o seguinte: a França ajudou o país por cerca de 63 anos e nesse todo o tempo não houve nenhum desenvolvimento. E o país, ninguém vai morrer agora que a França suspendeu essa ajuda. O que estamos a ver aqui é que a França, nós usamos aquela máxima do parasita. O parasita não mata o seu hospedeiro. O parasita simplesmente se implanta e fica a sugar o hospedeiro enquanto ele está vivo. Porque quando o hospedeiro morre, o parasita perde a sua fonte de alimentos. Eu acho que é o mesmo princípio que acontece com a França. Eu acho que a França, de todas as colônias, é uma das que, depois da independência dos seus países, ainda explora e muito, ainda se mete o nariz onde não é chamado. É verdade, essa situação do Níger é uma situação grave. Eu não concordo com esse tipo de sistema de golpes militares. Podemos fazer, existem várias formas de substituir um presidente incompetente que sigam questões constitucionais, que eu acho que é a melhor forma de fazermos as coisas, porque se não for a Constituição, nós acabamos nos tornando animais, em que simplesmente usamos a força para poder impor as nossas vontades, enquanto nós estamos em estados democráticos em que a maioria decide o que pretende, então nós seguimos questões da maioria. Mas aqui eu quero ouvir a sua opinião em relação ao que está acontecendo no Níger e em relação à atitude da França de suspender a ajuda. E outra coisa, o que você acha sobre essa questão do Burkina Faso se aproximar mais da Rússia nos últimos anos, desde que Ibrahim Traoré entrou no poder em 2022? Burkina Faso se aproxima cada vez mais da Rússia. Você acha que essa aproximação vai trazer alguma vantagem? Me diga, na tua opinião, qual seria a abordagem correta que esses países africanos poderiam ter para poder escapar dessa situação e poder ter um feedback importante. Vamos trazer novas atualizações no que diz respeito à situação do Burkina Faso e à situação do Níger. Parece que há um conflito, há um grande braço de ferro, porque alguns jovens, esse jovem, nesse caso o presidente de Burkina Faso, Ibrahim, bem jovem, ele já começou a dar trabalho a algumas potências, França e Estados Unidos, que há muitos anos não vemos aqui na África. É uma coisa de se louvar. Ele fala palavras que há muito tempo alguém devia dizer, percebem? Mas agora, vamos lá. Será que os meios justificam os fins? Essa é a grande questão que eu faço. Vale a pena usar a força para poder impor as nossas vontades? Ou quer dizer que o continente africano precisava desse impulso, precisava de alguém com um pulso firme para poder colocar a situação do continente africano no lugar? Eu quero ouvir muito as vossas opiniões. Eu trouxe aqui que a França suspendeu a ajuda a Burkina Faso. É uma informação que apareceu há alguns dias atrás e que ficou na minha cabeça. Eu gostaria de compartilhar convosco e também ouvir vossa opinião no que diz respeito a qual é a atitude certa que esses países africanos deverão tomar para poder construir-se uma nova África, para podermos escapar dessa segunda fase do colonialismo, que eu acho que ainda não estamos colonizados de forma indireta ou direta. Eu acho que muitos países ainda sofrem por não terem recursos. Olha, nem questão de falta de recursos, por não saberem gerir seus recursos e por terem governos que só pensam no seu próprio umbigo. Mas deixando do blá blá blá, queria ouvir aí do teu lado. Comentem abaixo que eu vou fazer questão de ler cada um dos comentários e colocar um coração e também discutir convosco. Se vocês não concordam com o que eu falo aqui, não tem problema. Coloque nos comentários. O lema do canal é Olhar África numa perspectiva africana. Obrigado.